esse tema, quem sugeriu foi a senhora. Sim. Então, eu imagino que ele tenha uma relevância bastante razoável aí do ponto de vista policial, até e sociológico, né? Por que a senhora escolheu Sim. esse tema? Vamos Então, começar esse bate-papo. Aliás, desculpe, o tema é diversidade sexual, o direito à diferença. A entrevistada é exatamente. a doutora Mônica Gamboa, delegada de polícia, criminóloga, ela é especialista em prevenção da criminalidade e violência doméstica, professora da Acadepol, Academia de Polícia Civil, da pós-graduação e também de cursos preparatórios. E autora de obras Resumo de Criminologia e Questões Comentadas de Criminologia. Doutora, diversidade sexual, direito à diferença. Por que a sua escolha por esse tema? Então, Moneta, a diversidade sexual é um tema que sempre existiu, né? Porém, é um tema falado há pouco tempo, é um tema que vem ganhando espaço na segurança pública, de modo geral, nas ciências criminais e no sistema de justiça, melhor dizendo, também já há algum tempo, não é tão recente assim, mas ainda é um tema que tem muito tabu, né? Nós temos muito mito envolvendo essa questão da diversidade sexual, a diversidade de gênero, e eu acho que já passou do tempo da gente falar sobre esse assunto, no sentido de informar as pessoas, né, sobre algumas nomenclaturas, sobre até algumas condutas tidas como criminosas. Como você disse, é uma questão ainda, é uma temática ainda que tem uma questão cultural, uma questão sociológica muito forte envolvendo tudo isso. Mas o melhor caminho é o diálogo, é a gente tratando dessas questões, desses assuntos, para a gente compreender melhor, né? Até porque nós vivemos numa democracia, né? E eu já começo dizendo, respondendo a sua pergunta, que a própria Constituição Federal, ali nos primeiros artigos da Constituição Federal, nós temos o seguinte dizer, né? Que a finalidade da Constituição Federal é o quê? É promover o bem de todos, independentemente de raça, sexo, cor, etnia, e isso é uma garantia constitucional, né? Nós temos ainda como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade à pessoa humana. Então, o respeito à diversidade de gênero nada mais é do que o respeito à dignidade à pessoa humana e também uma forma de promoção desses direitos humanos. Doutora, de forma bastante prática, como a gente enxerga hoje no dia a dia, principalmente aí no dia a dia da Polícia Civil, atendendo casos, etc., como é que a gente enxerga os problemas que abrangem a questão do desrespeito à diferença, da diversidade sexual entre as pessoas? O que chega na delegacia, o que mais acontece? A gente vê muito exemplo disso. Eu tenho um dado aqui que a minha equipe procurou, segundo a ONG Grupo Gay da Bahia, esse relatório foi divulgado em 2019, a cada 23 horas morre uma pessoa LGBTQI+, no país. Isso é gravíssimo, né? É uma por dia. É uma por dia. Então, assim, é inaceitável isso aí. Sim. Porque isso é um claro desrespeito às diferenças, é um claro desrespeito ao artigo da Constituição que a senhora acabou de dizer que existe, entendeu? Sim. Então, Moneta, nas delegacias de polícia, isso eu falo, né? Eu tenho 13 anos de carreira, de profissão, e desde que eu ingressei na instituição policial civil, na Polícia Civil aqui de São Paulo, já atendi alguns casos envolvendo a questão de crime de intolerância, é um nome que nós damos, né? Para essas agressões, sejam elas físicas ou verbais, tá? A questão legislativa ainda é um pouco nebulosa, porque nós não temos uma tipificação penal específica.
tá? Mas eu confesso que, juridicamente falando, eu até concordo que não haja, porque se a gente está falando de não haver distinção, de não haver discriminação, temos que ser tratados todos de forma igualitária, né? A partir do momento que a gente cria um ordenamento legislativo, penal, inclusive, que venha a proteger um grupo, a gente já está segregando esse grupo, né? O que a gente tem que ter a cultura e a mentalidade e procurar alcançar é de verdade a equidade, a igualdade, a isonomia entre as pessoas, independentemente da orientação sexual ou da identidade de gênero, tá? Bom, o que é muito comum vir na delegacia e também é uma questão, é uma ocorrência que a gente chama de uma ocorrência sazonal. São as pessoas que vêm relatar, por exemplo, uma injúria, uma difamação homofóbica, de conteúdo homofóbico ou transfóbico, né? E por que eu falo que é sazonal? Porque dependendo de algumas épocas do ano, por exemplo, quando nós estamos no mês de maio, né? Agora no próximo dia 17 de maio, é o Dia Internacional da Luta do Combate à Homofobia. É 17? Então é um mês, dia 17 de maio, isso, né? Nós temos também o período ali que nós temos a passeata, né, a virada LGBT, né? E nas delegacias que ficam ali na região, geralmente aqui em São Paulo, na região do 4º DP, que é uma delegacia que fica ali na região da Consolação, na Rua da Consolação, é uma delegacia que acaba concentrando um pouco mais esses registros. Assim como o 78DP, que fica na região dos Jardins. Então, são delegacias estratégicas que ficam ali em meio, né, ao circuito por onde está havendo um fluxo maior de pessoas que estão ali manifestando o quê? Uma festividade, uma comemoração daquele grupo, né? E aí vem os ataques, os crimes de intolerância. Mas a Polícia Civil, desde 2006, criou uma delegacia especializada, que é o DECRAD, tá? Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O DECRAD, ele fica localizado, ele está localizado no Palácio da Polícia, ali no prédio da Brigadeiro Tobias, né, junto ali do prédio do DHPP, faz parte, aliás, é uma das divisões do DHPP, que é a divisão de proteção à pessoa. E o DECRAD tem profissionais especializados nesse tipo de atendimento, tá? Então, a Polícia Civil de São Paulo, desde 2006, tem esse suporte, né? Seja num inquérito policial mais direcionado, com uma capacidade melhor de investigação, mas isso não impede que outras delegacias, qualquer delegacia diária, registre esse tipo de crime. Tá? Mas se quiser algo especializado, até se o pessoal tiver interesse, pode ser feito contato por e-mail, né? O e-mail é decrad@policiacivil.sp.gov.br, tá? decrad@policiacivil.sp.gov.br. E eles também têm atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19. Mas qualquer delegacia de polícia tem o dever, tem a obrigação de prestar esse tipo de atendimento. E o que mais chega de ocorrência, sem sombra de dúvidas, são os crimes contra a honra, né? Injúria, difamação, é o mais comum, calúnia nem tanto, e por vezes as agressões, né? Doutora, o DECRAD, quando foi criado, eu estava, inclusive, na assessoria de imprensa da Segurança Pública, então eu lembro muito bem da criação. Conheci bastante a doutora Margarete Barreto, que foi uma das delegadas que atuou firmemente lá no DECRAD. Deu tão certo que aí surgiu uma outra delegacia derivada do DECRAD, para onde foi a doutora Margarete, que tem a ver com o esporte, né? Só um adendo para o pessoal saber. Sim, exatamente, é um outro delito de intolerância, né? É um outro delito de intolerância.
Por quê? Porque esse tipo de conduta, ela é crescente, né? E aí a gente volta àquela questão cultural. Na criminologia, nós chamamos esse tipo de estudo do estudo da subcultura delinquente. O que é isso? É um grupo de pessoas que tem um preconceito, ou seja, um conceito pré-concebido sobre algo ou alguém em virtude de uma característica. Então, é uma rotulagem social que faz um grupo de pessoas, porque é muito difícil o preconceito se manifestar sozinho, né? A discriminação, ela pode ocorrer sozinha. Agora, o preconceito não. O preconceito, ele é uma ação coletiva, ele é uma ação de grupos, né? E é em virtude do quê? De uma rotulagem social, seja a cor da pele, seja o time de futebol que a pessoa torce, seja a orientação sexual. A senhora fez uma diferenciação entre discriminação e preconceito. Qual é a diferença? Sim. O preconceito, como a etimologia da palavra diz, né? Preconceito. A gente tem uma preconcepção sobre algo ou alguém em virtude de uma característica, né? Então, é uma rotulagem social. A discriminação é o ato que a gente chama de ato criminoso, que configura crime é a discriminação. Por quê? Porque a discriminação é uma ação negativa e muitas vezes violenta, né? Então, é uma ação, o preconceito, ele não é uma ação. Ele pode ficar ali na esfera do pensamento. A pessoa fica falando, nossa, eu não gosto de palmeirense, eu não gosto de corintiano, eu não gosto de pessoas homossexuais, tá? E isso é o preconceito, né? Agora, a discriminação já é uma conduta ativa, Entendi. Onde ela age negativamente, de forma violenta, de forma agressiva e criminosa, né? Já fazendo a ressalva, desde junho do ano passado, desde junho de 2019, o STF equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Então, nós temos lá a lei de 89, né? A lei federal 7716, que é a lei de racismo, e nela a gente tem a previsão equiparada do quê? Da homofobia e da transfobia, como se também fosse uma conduta de racismo. Só relembrando como isso ocorreu, na época dessa votação no Supremo, dos 11 ministros que nós temos no Supremo Tribunal Federal, 8 votaram a favor e 3 votaram contra. Então, considerando a maioria, né, absoluta, tivemos aí a equiparação. Tá? Então, a gente fala que a homofobia e a transfobia são condutas equiparadas ao delito de racismo. A senhora acredita que essa equiparação é justa? Eu acredito que é justa, no sentido de coibir essa conduta, né? É lamentável, é a mesma coisa, a própria lei antirracismo, né? É uma lei desnecessária, assim como a lei de combate à violência doméstica, assim como o Estatuto do Idoso, mas esses regimentos, esses atos normativos, essas legislações acabam se fazendo necessárias justamente para botar o quê? Limites no ser humano, no indivíduo e em sociedade, né? Então é necessário, eu acho que ajuda, na medida que a pessoa ouve que aquela conduta é equiparada ao crime de racismo, que é um crime imprescritível e tal, ou que tem uma pena mais alta, a pessoa se intimida. Doutora, infelizmente, apesar das leis que surgem, apesar da mudança até cultural de alguns setores sociais, a homofobia, ela não só existe, como ela é, como eu acredito, aí é uma opinião pessoal do Adriano Moneta, gostaria de saber se a senhora concorda comigo ou não, mas eu acredito que de uns tempos para cá, o sentimento de homofobia aflorou mais ainda de pessoas que antes eram homofóbicas, mas ficavam lá quietas. E agora essa coisa está sendo mais explícita, por razões que a gente, acho que a senhora entende o que eu estou falando, né? A Sim. sociedade brasileira, infelizmente, mudou para pior, na minha opinião, e o preconceito aflorou com tudo, não é? Aflorou com, vai dizer que não tem, tem.
A senhora concorda comigo que agora a coisa está pior? Concordo, sim. Não só a homofobia, mas principalmente também a violência contra a mulher. Sim, sim. Concordo com você, sim, Adriano. Volto a dizer, né? Tudo são os modelos sociais, os modelos que nós temos na sociedade, né? Então, nós temos uma porção de freios à conduta do indivíduo. O freio moral, o freio religioso, o freio cultural, o freio familiar. Então, a gente vai tendo esferas dentro de um ambiente social, seja aquela educação de casa, né, a família. Que religião tem aquela família? Quais são os valores daquela família? Como aquela família enxerga a diversidade sexual? Né? Aquilo a gente chama de um controle interno, né? Na criminologia também nós falamos de um controle social informal. Depois esse indivíduo ele passa a frequentar a escola. Como que a escola lidar com essa situação, né? Já puxando aqui o gancho como que a escola lidar com essa questão da homofobia e da diversidade sexual? É uma celeuma gigante, é uma polêmica enorme. Se a gente agora abrir o Google e for lá pesquisar sobre a questão da diversidade sexual nas escolas, a gente vai encontrar muita polêmica, né? Tem ações institucionalizando esse tipo de educação em diversidade sexual e tem ações contrárias, né? Fora essa questão, a gente pode até voltar para a questão da escola, mas numa outra esfera, nós temos o quê? Nós temos as ações políticas. Como que o cenário político tem reagido? E óbvio, na esfera que a gente tem um governo federal que vem muitas vezes criticando, tratando erroneamente como doença ou como um comportamento pervertido, serve de modelo. Né? Os políticos são modelos para o nosso povo, os professores são modelos para os alunos. Hoje em dia, até um digital influencer, um youtuber, ele é um formador de opinião, ele é influência para aqueles seguidores dele. Então, é importante a gente difundir a informação, e ainda que cada pessoa tenha a sua opinião, e a gente não está aqui para defender bandeiras dizendo que essa é certa e aquela é errada, mas a gente tem que respeitar as diferenças, né? Tem até, quando a gente fala dessa questão da diversidade sexual, eu não me recordo se é da ONU essa publicidade, mas é uma propaganda que ela tem a bandeira LGBT e ela fala o seguinte, a escolha é sua. Não, aceitar ou não é uma escolha sua, mas respeitar é seu dever. Né? Aceitar ou não é uma escolha sua, mas respeitar é seu dever. E é justamente isso. E aí eu volto para uma questão constitucional, né? A gente está falando de direitos humanos. Então, antes da gente julgar um comportamento como pervertido, doentio, ou que vai contaminar. Será que crianças que são criadas por um casal homossexual, essas crianças também vão ser homossexuais? Antes de você dar sua opinião, você tem que procurar estudar o assunto, saber sobre o assunto. Mas hoje em dia ninguém está estudando nada e dando opinião. Ninguém quer saber. Exatamente. A gente está com aquela opinião de botequim, e aí, né, a gente... Humberto Eco já dizia, né, doutora, que as redes sociais deram voz aos idiotas. Sim. É a mais pura verdade, mas é verdade. É um exército de imbecis falando um monte de porcaria. Tá complicado. Olha, sobre essa qual é a minha opinião, né? Eu gosto bastante eu não tenho receio em expor a minha opinião, até porque eu estou aberta a manifestações contrárias e opiniões contrárias, é claro, né? Mas a gente sempre fala com um pouquinho de conhecimento de causa, de estudo, de embasamento, né? Então, assim, a questão escolar é muito complicado. A gente está vivendo tempos nas escolas onde muitas crianças, muitos adolescentes não têm uma educação em casa. Por quê? Porque eles são criados numa família completamente desestruturada. Ou são criados pelos avós, ou pelos tios,
né? Ou a mãe, o pai não dá muita atenção, enfim, porque trabalham demais, enfim. E a criança conta com uma segunda educação, que acaba sendo até a principal, no ambiente escolar, tá? Segundo o Conselho Estadual da Educação, em 2014, foi permitido que o aluno que tivesse interesse de colocar nos registros internos da escola o seu nome social, ele pode fazer isso. Então, desde 2014, o aluno, a aluna que queira ir lá e falar, olha, eu não quero me apresentar como Mônica, eu quero me apresentar como Adriano. Ou você, eu não quero me apresentar como Adriano, eu quero me apresentar como Mônica. Isso é o que a gente chama de nome social, tá? Segundo o Conselho Estadual da Educação, aqui de São Paulo, isso é permitido. Eu vi uma pesquisa, fui até me atualizar dessa pesquisa, depois que isso foi permitido fazer, aumentou em 40% a modificação dos registros desse núcleo, tá? Não do colégio inteiro, desse núcleo. Então, do núcleo que já se enxerga com uma possível identidade de gênero diversa, 40%, tá? A questão sobre a educação em diversidade de gênero e identidade de gênero é polêmica. Por quê? Foi feito, há tempos atrás, uma intenção de explicar o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é a diferença entre um e outro, o que é um cisgênero, o que é um transgênero, o que é um heterossexual, homossexual, e é doença ou não é. Isso se chama em educação em diversidade sexual, né? Houve até um projeto, se eu não me engano, chamava... Como que é? Ai, como é que me fugiu o nome do projeto? Que eram fichas, eles usavam fichas. Eu no seu lugar... Se eu não me engano, era esse, eu no seu lugar, uma coisa assim. E isso era dado para um público do ensino médio, e eles ficavam mesmo com uma ficha ali e liam, né? Um breve relato sobre a situação daquela pessoa, e aí eles tentavam começar um diálogo, uma dinâmica em grupo, tá? Esse tipo de projeto piloto, ele foi por água abaixo, não prosperou, e aí tem muito a ver com a gestão governamental. Na medida em que a política muda, seja a política municipal, estadual e federal muda, vai mudando essas orientações, né? E aí isso foi por água abaixo, e hoje há algumas tentativas. A minha opinião é que tem que ter, porque isso existe, a diversidade sexual, a diversidade de orientação sexual, ela existe e ela não é doença. A Organização Mundial da Saúde já se manifestou, e não é de agora, é desde 1990, que o homossexualismo não é crime, né? Antigamente, ok, a nomenclatura homossexualismo, e o ismo nos remete à doença, era considerado um transtorno de perversão, o homossexualismo, né? Desde 90 não é mais. Foi retirado do CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? Hoje em dia a gente fala em homossexualidade. Ela é uma doença? Ela não é uma doença. Ela é uma orientação sexual. Ah, não é uma opção sexual? Também não, porque opção a gente escolhe, né? Orientação sexual, não. Muito bom. É simples assim. Então não é uma opção, uma orientação. Nunca ouvi isso. Perfeito. É isso aí, é uma orientação. Então, assim, posso continuar aqui? Claro. Então, vamos lá. Assim, vamos falar sobre a diferença, né, entre a orientação sexual e a diversidade de gênero, tá? Quando a gente fala de sexualidade, e aí já puxando o gancho disso tudo que a gente está dizendo aqui, de se tratar nas escolas, no ensino médio, né, que é o momento em que eles estão descobrindo a sexualidade. E aí eu até puxo aqui para ontem, né? Ontem eu estava fazendo lição com a minha filha. A minha filha completa agora esse mês 10 anos, e ela está tendo aula de ciências, né? Então ela já começou. Ontem a gente estava estudando pele, tendões, ligamentos, e pelo, e tecido conjuntivo e tal. E ela viu já na apostila que tem, né, mais para frente,
já tem a questão do aparelho reprodutor, digestivo, e, inevitavelmente, o que chama a atenção da criança? A foto que tem ali a mulher, né, o esqueleto da mulher e do homem. E ela olha e fala, nossa, a gente vai ter aula que vai falar de pipi e tal, e já gera aquela curiosidade, né? Porque é o tabu, é o mito que existe em falar sobre sexualidade, né? E eu vejo pelos meus filhos, eles são criados num ambiente que eles sabem que existe a atração sexual do homem por homem, da mulher pela mulher, e da mulher por homem ou pela mulher, porque isso já nos foi perguntado. Por quê? Porque eles viram. Ou eles viram na rua, passeando no shopping, num parque, ou porque eles viram na televisão. E aí você explica como? Ah, isso não existe? Ou isso é uma doença? Ou eles estão tomados pelo demônio? Que aí você já tem um apelo religioso, né? A questão política da sexualidade, ela é muito atravancada no Congresso Nacional pela bancada religiosa. Que eles vêm com esse apelo da doença, do demônio, né, da questão. E não é assim. A gente tem que abrir a nossa mente. Eu preciso falar uma coisa aqui, interrompendo Fale. a senhora. Eu não sou evangélico, mas eu gosto muito de um pastor que se chama Ricardo Gondim. Ele é o pastor titular, fundador da igreja Betesda, que fica lá no Jardim Marajoara, aqui em São Paulo. E eu e minha mulher íamos lá de vez em quando. Agora, ultimamente não fomos mais que muito longe. Domingo à noite, aquela história. Mas a última vez que eu fui, esse pastor é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu sigo ele no Twitter, ele é um verborrágico. Ele fala tudo contra... Ele detesta os evangélicos. Ele odeia os evangélicos. Ele odeia os evangélicos. E ele falou assim, ele estava pregando, ele falou, nós precisamos aqui na Betesda de mais prostitutas, de mais homossexuais, de mais... Nós precisamos da diferença. Chega de preconceito. E eu olhei para minha mulher e falei, nossa, esse pastor, o que ele está falando? Isso é uma heresia no meio evangélico. Eu cresci na religião evangélica conservadora. Cresci até 27 anos. Depois eu abandonei, porque eu, graças a Deus, entendi que o amor de Jesus é exatamente o oposto do preconceito. Sim. Não entendeu? É o oposto. Jesus chamava as pessoas para si, os diferentes e tal. E aí a senhora falou isso agora. E aí eu vejo, nesse momento que nós vivemos, essa bancada evangélica de hipócritas, né, em sua maioria, não vou generalizar também, deve ter gente boa lá, mas a maioria querendo pregar isso, pregar aquilo e julgando os outros pelas diferenças e querendo tirar isso, arrancar daquilo e distribuindo ou proliferando mensagens erradas para você reforçar ainda mais o preconceito, o ódio. É terrível. Por isso que eu falei aquilo para a senhora, que em razão de tudo isso que a senhora mesma explicitou, me parece que o negócio piorou. Aí quem não gostava de gay está indo para cima mesmo, está xingando, está fazendo diabo. Durante o período eleitoral, né, das últimas eleições presidenciais, nós tivemos alguns momentos da campanha presidencial onde era possível vislumbrar essa questão, né? Teve muito embate sobre o kit gay, até o nome, olha o preconceito já no nome, né? Dar ou não dar o kit gay nas escolas, meu Deus, é muito avassalador esse linguajar, essa tratativa, esse olhar, né? A gente precisa evoluir no sentido dessas interpretações, né? E hoje me chamou muito a atenção essa notícia do Bolsonaro, né? Que nós até... Pois foi tão debatida essa questão e agora ele está aí pedindo urgência constitucional. O título é Bolsonaro promete projeto sobre ideologia de gênero. O presidente foi cobrado por apoiadores e respondeu que deve enviar ainda hoje um projeto com urgência constitucional sobre ideologia de gênero, ou seja, proibindo qualquer tipo de conversa, de matéria, enfim, que isso seja ventilado nas escolas. Dentro desse pacote que está sendo, o Bolsonaro está sendo pressionado a se manifestar legislativamente, dizendo, né,
também está essa questão da sexualidade nas escolas, né? E aí não é o tal do kit gay, não é esse o nome, é explicar o que é identidade de gênero, diversidade de gênero, né? A sexualidade, ela é um conjunto de fatores. A personalidade é um conjunto de fatores, e a sexualidade também. Fatores o quê? Biológicos, psicológicos e sociais. Essa é a nossa base, né? Então, o ser humano, vamos focar na sexualidade, ele tem o quê? Os 3 aspectos da sexualidade. O sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero. São essas as 3 estruturas da sexualidade. Sexo biológico é aquele que define todos os animais, inclusive nós. Macho, fêmea e o tal hermafrodita, cuja nomenclatura a gente já nem usa mais. Hoje em dia fala intersexos, né? Então, macho, fêmea e intersexos. Esse é o sexo biológico, ou seja, aquele que está lá no livro de ciências da minha filha, que ela olhou a foto e viu. Né? É o nosso aparelho reprodutor, é a nossa genitália, ok? A orientação sexual é o nosso afeto, é a nossa atração sexual. Eu tenho desejo sexual, e aí já falando na fase adulta ou na fase infantil, aquela atração, aquele olhar, aquele amor platônico que uma criança pode ter por quem? Né? E aí vem por pessoas do mesmo sexo que o meu, aí a gente fala numa orientação homossexual. Por sexo oposto ao meu, heterossexual. Ou pelos 2, por meninos e meninas, bissexual. Isso é orientação sexual, é o afeto, é com quem eu quero me relacionar sexualmente, afetivamente falando. Né? E por fim a gente tem a identidade de gênero, que já é uma construção social, ela não tem nada a ver com sexo biológico. É isso que tem que ficar claro, o sexo biológico ele não tem uma relação com essa construção social que é a identidade de gênero. Por quê? Porque a identidade de gênero é como eu me vejo. É o reflexo no espelho. Então, eu, Mônica, estou aqui, eu tenho corpo no formato feminino, eu nasci com sexo biológico de fêmea, né? Eu tenho traços de fêmea, na fase adulta eu me desenvolvi como uma fêmea, tenho genitália feminina, mas quando eu me olho no espelho, eu me enxergo, isso me representa ou não? Aquele corpo não me representa. É aquela máxima mesmo, aquele corpo não pertence a mim, não me representa. E quando esse fenômeno acontece, a gente tem o quê? Se for uma mulher que se olha no espelho e não se identifica com aquilo, ela fala, não, eu sou homem, mas eu nasci no corpo de uma mulher. A gente tem o quê? O homem trans. Se for o homem que se enxerga feminino, ele se olha no espelho e fala, meu Deus, está nascendo barba, e eu queria que crescesse o meu cabelo e os meus cílios, e ele vem a se vestir, ele quer se afeminar, é uma mulher transexual, né? E aquele que tem a relação correspondente, ou seja, eu me olho fêmea, me vejo fêmea e me aceito fêmea, cisgênero. Então, cisgênero é a total correspondência entre o que eu vejo e o que eu sou de sexo biológico. Né? O homem trans, quem que é o homem trans? É a mulher, sexo biológico feminino, que se enxerga, que ela se vê, ela é um homem na sua mente. Né? E ela passa a se comportar dessa forma. A Tammy Gretchen, que ela diz que ela nunca teve identidade com aquele corpo feminino. Por mais sexy, sensual, dançarina, para ela fala que aquilo não representava. Ela tentou, mas ela não se via naquele corpo. Né? Logo, ela é um homem trans. Né? E a mulher, que se vê mulher, mas ela é masculinizada, ela toma hormônios masculinos, ela se comporta como um homem e ela se enxerga um homem enquanto personalidade. É um homem, falei o contrário, eu já tinha dado esse exemplo. Falei da Tammy, né? Que é uma mulher, um homem. Agora o contrário, é um homem que se vê mulher, ele quer se afeminar.
Ele toma hormônios para ficar com traços mais femininos, para afinar a voz. É uma mulher transexual. Mas sabe de uma coisa, doutora? É engraçado, a gente está falando aqui disso, e aí, claro, vem a questão do preconceito, etc. Eu tenho 50 anos. Quando eu era moleque, sei lá, 15 anos, 16, não me lembro, explodiu no país uma mulher trans que foi a Roberta Close. E maravilhosa, lindíssima. E o país fez ela virar uma capa da Playboy, que na época, né, 1980, na década de 80, era 80. Isso era o must, era o ápice para qualquer mulher ser capa da Playboy. E a Roberta Close foi uma mulher trans nos anos 80. Então é muito estranho, né, que o brasileiro tenha essa homofobia tão latente e, ao mesmo tempo, ache legal, ache bonito e não sei o quê, não sei o quê. Como é que a gente pode explicar isso, se é que há uma explicação? Eu aposto, então, é difícil, né, a gente ser assertivo nessa resposta, porque eu também não sei dizer. É muito complexo, eu não sei te dizer. Eu consigo apontar alguns indicativos. E eu volto a dizer no momento em que a gente vive, né? Se a gente for fazer uma análise sociológica sobre a evolução das gerações, é muito claro a gente perceber o quê? Que uma geração é mais careta, a outra é mais maluquinha, mais, como fala? Mais, me fugiu a palavra aqui. É um pessoal mais... Vanguarda. Uns são mais de vanguarda, outros não. É cíclico esse movimento de gerações, né? E eu percebo que, atualmente, a gente está vivendo um conservadorismo velado. Porque o mercado, a questão a gente já falando dessa questão da diversidade, tem os travestis, as travestis, nesse contexto, né? Que é muito estigmatizado com a prostituição. Mas o termo Será que esse mercado... Então, se usa, as travestis não se importam, porque quem é a travesti nesse contexto? Travesti é aquela pessoa que ela nasce com sexo masculino, identidade de gênero, ela se enxerga feminina, ela gosta de roupas femininas, de se vestir como mulher, de se montar como uma mulher, tá? Mas ela não apresenta desconforto. É aí que tá. Ela não tem a intenção de... Ela não tem problemas em ser homem. Então, ela é homem durante o dia e ok, tá tudo bem. Ela vive bem assim. Entendi. A grande questão da travesti é não há desconforto. Muitas travestis nem almejam a cirurgia de redesignação sexual, que é a famosa cirurgia de troca de sexo, né? Muitas nem faz aquele ciclo de intervenção hormonal, né? Por quê? Porque ela consegue lidar bem com o sexo biológico e com a identidade de gênero feminina, ainda que sejam contrapostas, tá? Ela é a travesti, né? Mas ela é muito estigmatizada. A prostituição, né? A apanhar na rua. E é isso que a gente tem que quebrar. Então, voltando à pergunta que você me fez, eu vejo que é uma questão muito social. A gente tem que começar a dar educação dentro de casa, né? Pai, mãe, cobrar da escola, se a gente tem interferências externas, seja do governo, seja do vizinho, a gente tem que ir lá e falar e brigar por isso, né? Não tem que ficar criando rótulos. Então, eu acredito que vai haver, já há um avanço, né? Hoje a gente cria os nossos filhos diferentemente do que eu fui criada, por exemplo, mas a gente tem que acabar com a marginalização, porque nós estamos falando de seres humanos. Mas travesti rouba, travesti usa arma branca. Isso daí, quem também não é travesti faz. A gente também tem roubo e furto de quem não é. Né? A promiscuidade, ela é inerente ao ser humano, não é às travestis. O Emerson, que por sinal trabalhou comigo, é um excelente profissional, jornalista, agora é advogado, ele saiu do jornalismo para fazer direito, doutora. Olha só. Grande Emerson. Ele está dizendo aqui, a travesti é marginalizada em nossa sociedade. Isso é de anos. Sim, é estigma. Será que isso muda? Estigma. Aí eu coloco de novo, será que primeiro casa. Realmente, se
o menino ou a menina for criado por homofóbicos, aí é um problema gravíssimo, vai crescer homofóbico, inevitavelmente, a não ser que mude depois. Mas vai receber informações, porque eu disse a Roberta Close nos anos 80, mas nós recebíamos educação estritamente homofóbica, completamente. Sim. Então, é essa contradição que eu também não sei explicar. Os anos 80, nós que crescemos, né, homofobia, total, total. E esses homofóbicos dos anos 80 são os que têm filho hoje, de 15, de 20, você entendeu? E estão criando esse povo aí, homofóbico também, se eles não mudaram. E muita gente não mudou, entendeu? Muita gente não quer evoluir, não quer ficar lá fechado e acabou. E aí... Por isso que a gente tem que ter as outras influências, né? Quando a gente fala em formação do ser humano, não só da personalidade de um modo geral, a família não é o único agente que contribui para essa formação. Por isso que nós, enquanto cidadãos, temos que lutar para que a sociedade seja coesa e não seja a família a única instituição a agregar valor ao ser humano. A gente tem que cobrar das escolas, a gente tem que cobrar das mídias, a gente hoje em dia, a própria internet, né? Que está aí, que é um meio de comunicação, de informação e até de educação. E dos governos também. Então, é muito importante. Eu volto a dizer que a questão da educação em sexualidade nas escolas é de suma importância. É pauta que tem que ser... Ih, caiu. Espera aí que ela volta. Ela volta, mas vocês veem que essa discussão é muito séria, né? É bastante séria. É bastante séria. É uma coisa que a gente tem que tomar, realmente, prestar muita atenção. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Ó, já está voltando. Nossa, tá brincando, hein, Ju? Caramba. Voltamos? Oi, doutora. O que aconteceu aí? Faltou energia? Sim, eu estava falando, fiquei com delay, né? Fiquei no delay, daí depois que eu vi que caiu. Voltamos. Mas aí pode continuar, doutora. A senhora lembra onde a senhora estava ou não? Lembro sim. Vocês... Aqui tá, eu também estou sem a minha imagem, estão conseguindo aqui me ver? Sim, todo mundo está vendo a senhora. Pronto, agora voltou. Tá. Então, eu volto a dizer, a gente tem que trabalhar para que todos os agentes de formação de personalidade e de educação do ser humano ajam para que a pessoa não fique só com uma influência, no caso, familiar, né? Porque a gente vai, inevitavelmente, ficar diante dessa situação. E aí, eu coloco a seguinte questão, né? Tem meninos que são criados em famílias, e aí eu falo dos meninos porque também é uma questão bem preconceituosa, onde o pai torce para um determinado time de futebol e ele quer de todo jeito que o filho seja também torcedor daquele time. E é justamente, acontece o quê? O contrário, o filho vai lá e é torcedor do time rival. Por quê? Porque ele recebe uma outra influência. Seja uma influência das redes sociais, da escola, dos amigos, que a gente chama dos outros agentes de formação, né? E com a questão da sexualidade é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que educar, falar sobre o assunto. Hoje em dia, e já não é também tão antigo, de 2014 para cá, as instituições têm feito cartilhas. Aliás, eu convido todo o nosso pessoal aí a baixar cartilhas sobre diversidade sexual, né? Nós temos, ela foi elaborada pelo governo do estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania. É só jogar no Google, cartilha sobre diversidade sexual. Ela é um manual que ela vem explicando o que é cada um, né, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é sexo biológico, essas explicações que eu acabei falando. Cisgênero, transgênero, travestis, homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, né?
E a cartilha da saúde. Aqui também, ô Moneta, nós falamos, né? A gente está falando do preconceito. Você sabia que mais de 70 países punem a homossexualidade como crime, consideram a homossexualidade como crime? Esse é um dado da ONU, tá? E onde a gente tem aí mais de 70 países considerando a homossexualidade crime. Alguns países do Oriente Médio e da África punem o homossexual com pena de prisão perpétua ou pena de morte. Pois é, mais de 70 países. É um dado ainda muito assustador. Em 2016, tínhamos 76 países. Em 2018, 72 países. Em 2019, 70 países. Então, a escala de progressão ela é muito lenta, né? Uma progressão lenta para abolir essa conduta. E aí entra naquela questão do que a gente chama de homofobia institucionalizada, né? É justamente a figura do Estado, o governo federal, vir ali e criminalizar a homossexualidade, né? Considerar a homossexualidade mais do que uma doença, um crime. E é engraçado como nesses países que a senhora citou, do Oriente Médio, provavelmente da África, há religião envolvida. Com certeza, sim. Então, assim, sabe, é uma coisa assim que é preciso 20 lives para a gente tentar conversar sobre a religião. Precisa falar muito sobre o assunto, né? A religião e o ódio dela. Ser mais vistas, né? Essas pessoas têm que ser mais vistas, elas têm que ser mais vistas onde? No meio social, não só no dia da parada do orgulho gay, que a gente vê de onde sai tanta gente, né? Elas têm que ser vistas no dia a dia, elas têm que frequentar a escola, elas têm que ter posição no mercado de trabalho, elas têm que ter posição nas redes sociais, elas têm que ter lugar no mundo, elas têm que ocupar espaço, né? Porque elas existem, é essa a grande verdade. Eu não vou me lembrar do nome e eu peço desculpas às pessoas, porque realmente eu tenho esquecido muita coisa, acho que está faltando fósforo. Mas nós já temos no parlamento estadual uma deputada, uma mulher trans, né? Eu não lembro o nome dela. Eu acho isso fantástico, eu acho maravilhoso. Sim. E é uma mulher, e é uma deputada que eu vejo a atuação dela, ela é muito boa. Ela é séria, ela, sabe? Então, assim, isso me dá muita alegria ver. Vou até aqui no Google, eu acho. Nossa, eu e o Éder estávamos falando outro dia dela, eu estava conversando com o presidente municipal do Podemos sobre ela. A gente ficou muito tempo falando sobre... A gente estava falando sobre violência doméstica, falando sobre a matéria do Drauzio Varela. Érica Malunguinho. Isso. Érica Malunguinho. Isso, então, ela mesma. Eu acho que a gente tem que ter mais pessoas de todas as orientações sexuais em cargos, em lugares de destaque mesmo, dando aula na universidade, enfim. Exatamente. Representatividade, né, Moneta? Representatividade é a palavra. Eu estou procurando um joinha para pôr aí para o pessoal que falou o nome, mas eu não estou achando. Deixa eu pegar aqui. O grande lance é... Obrigada, pessoal, que lembrou o nome. Opa, para eu não sair. Aqui. A questão é a representatividade. Nós temos que ter representatividade em todos os setores. E esse é um discurso feminista? Sim, né? Não deixa de ser. Né? É um discurso que as pessoas também têm muita rotulagem com essa questão. Mas a gente, volta a dizer, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de seres humanos, e a gente está falando de democracia, e nós estamos falando de uma república federativa democrata. Está lá na nossa Constituição a igualdade, a equidade, a proteção à dignidade da pessoa humana. Então é muita hipocrisia a gente tratar com diferença, né? Então, precisamos de representatividade. Essas pessoas têm que estar em todos os locais, dando aula, na política, nas mídias sociais, nas empresas, em todos os lugares, e não escondidas e só aparecerem lá no dia da parada do orgulho gay, né? Agora, eu fico imaginando, se nós moramos em São Paulo,
que é uma metrópole, que abarca pessoas do país inteiro, do mundo inteiro, pensamentos diferentes. Aqui, a gente ainda vê grandes nichos ou grandes regiões de preconceito. Eu moro na Bela Vista, que é um bairro em que o preconceito não existe, porque aqui mora muita gente com muita orientação sexual diversa. Então, eu não vejo nenhum tipo de preconceito latente aqui, mas em outras regiões de São Paulo você vê, tranquilo. Imagine quem mora nos rincões do país, com aquele tradicionalismo, aquela coisa. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Sim. Por isso que nós precisamos de tantas leis que vêm protegendo as segregações, né? A xenofobia é muito grande, a homofobia é muito grande, o feminicídio é muito grande. Todos os grupos vulneráveis, todas as minorias, elas são desprotegidas. Por isso que os direitos humanos, nos últimos 50 anos, evoluíram de uma forma assim, né? Foi necessário, porque por quantos anos essa cultura, e aí volta aquela cultura do patriarcado. A cultura do patriarcado, ela não é um discurso feminista para a violência doméstica, ela se aplica para todos esses setores, né? E veja, mesmo nessa relação de identidade, de diversidade de gênero, de uma identidade de gênero diversa, né? Então, aquele homem que ele se enxerga mulher, né? Ele também sofre o mesmo preconceito e a mesma perseguição, muitas vezes, que a própria mulher. Por isso que a própria Lei Maria da Penha vem falando que protege também os transexuais, as travestis. Então, assim, essas minorias, elas ainda bem, né, que hoje em dia não é luta de uma pessoa só. Hoje em dia, veja aí na live, eu estou vendo o pessoal passando, comentando. Então, a gente vê que nós temos pessoas que discutem essas causas, que lutam por essas causas, e é assim que tem que ser, né? Porque não existe mais aquele padrão, normal, não é normal. Eu sou normal, eu sou heterossexual, eu sou normal, né? Esse termo normal me irrita de uma maneira... O que é normal hoje em dia, né? Será que nós estamos vivendo tempos normais? Ninguém é normal, meu amigo, né? Pandemia, um presidente que descumpre a pandemia, que incita vários tipos de situações de caos. Será que isso é o normal? Será que esse é o padrão de normalidade? Quem que é Bruna Gamboa? A Bruna Gamboa é minha irmã. Infelizmente ainda existe muito preconceito, mas nós vamos mudar isso. Aí o perfil POC Nacional diz: a luta feminista anda lado a lado com a luta LGBTQIA. A Patrícia diz: as pessoas têm preconceito com o rótulo do feminismo. Basta o rótulo para assustar. Uma pena. Eu posso dizer que no Centro-Oeste é infinitamente pior. A Patrícia morou em Cuiabá. Sei. E ela diz que Cuiabá é terrível. A Leila está dizendo o seguinte: um colega de trabalho resolveu mudar a sua aparência e usar o seu nome social no crachá. Na época, houve grande tumulto no ambiente de trabalho. Discutia-se qual banheiro ele deveria usar. Ela está falando de Campinas. A gente é de Campinas. A Leila estudou comigo no colegial. Então, você vê uma cidade grande tendo esse tipo de recepção. Aí a sua irmã completa: não precisamos ir longe. Dentro de casa as pessoas sofrem preconceito e a intolerância. É isso mesmo, né? É isso aí. Então, respondendo um pouquinho a pergunta da Leila, essa questão do banheiro, o uso do banheiro... Só uma coisinha, doutora. Tem que ser rápido, que faltam 2 minutos para terminar. Tá. A questão do banheiro de presídios também ainda não tem um padrão. Não tem. No presídio feminino... Tem o quê? No presídio feminino tem homem trans. No presídio masculino tem mulher transexual. Tem nos dois, né? Tem intersexos nas duas cadeias. Banheiro é uma polêmica. Uso do nome social, pode, é lei, não é uma lei em si, é um provimento do CNJ, provimento 73, se eu não me engano, de 2018, do CNJ. Nome social, quer usar, pode, vai no cartório, pede para alterar o RG. Nas delegacias de polícia tem um
campo próprio. Quando a gente faz o BO, o boletim de ocorrência, se tiver nome social, a gente pergunta. Se for e tem que pôr, ele entra, cadastra com nome social. E tem mais uma coisa, se for crime de transfobia ou homofobia, a gente coloca, tem um campo próprio. Provável motivação do crime, se eu não me engano é isso, provável motivação do crime. A gente coloca homofobia, transfobia, vai para o DECRAD, tá? Gente, olha só, Moneta, o tempo voou, né? E a gente não esgotou o assunto. Mas tá bom, a gente faz uma próxima live. Eu queria agradecer muito, assim, é muito boa a live com a senhora. Obrigada. É muito boa, é muito boa. Então a gente vai fazer semana que vem uma outra, e aí o pessoal que está aí fica ligado no perfil da doutora e no meu, que a gente anuncia um dia antes com as artes, tá? Eu queria agradecer todo mundo aí. A doutora Jaqueline Valles, que é uma advogada criminalista, acho que ela faz uma observação importante. Há menos preconceito no cárcere, ela diz. Sim, é verdade. Concordo com ela. Concordo com ela. Então tá bom. Porque eles já são segregados, então os segregados se unem, e aí diminui um pouco a segregação. Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade, agradeço falar sobre esse assunto, que onde eu posso eu falo. A Polícia Civil aumentou a grade para falar sobre esses assuntos. Desde 2015, a gente tem uma capacitação para tratar disso. E a gente tem que falar onde é possível falar. Muito obrigada a todos. Dia 17 de maio, dia da luta contra a homofobia. Legal. Quem quiser rever a live, eu vou deixar nos stories, tá bom? Então, obrigado, doutora. Um abraço para a senhora. Obrigada, um abraço para todos. Até a próxima. Valeu. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.